Esse é o Safe Source e nós vamos falar nos benefícios de você adotar a tecnologia do blockchain em ambientes governamentais, em governos. Olha que coisa curiosa, né? O blockchain, que é uma tecnologia descentralizada que nasceu para justamente prescindir, para você não precisar de uma entidade centralizadora, quando é usada por governos, apresenta uma série de vantagens em vários projetos que foram usados aqui. Tem um grande estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas sobre isso. Vamos entender esses casos aqui e o que isso quer dizer sobre a estrutura do governo como um todo hoje em dia, né? Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, a blockchain, vocês sabem, muita gente acha que a inovação do Bitcoin é a blockchain, mas não é verdade isso. O blockchain é uma parte importante do Bitcoin, sem dúvida, mas o Bitcoin, na verdade, ele usa várias tecnologias inovadoras, o blockchain é só uma delas, o Hashcash, que é a prova de valor, né, a prova de esforço e coisa e tal, tem uma série de outras tecnologias que são usadas pelo Bitcoin que são muito importantes para o funcionamento do Bitcoin. Mas, sem dúvida alguma, o blockchain é uma das mais importantes. O que é o blockchain em última análise? O blockchain é um banco de dados compartilhado, ou seja, se você quer guardar uma informação, tipicamente essa informação é usada num banco de dados. O banco de dados é um sistema, um tipo de sistema que é usado para você armazenar informações. Qual que é o problema do banco de dados? O banco de dados ele é centralizado. Então, num projeto como o Bitcoin, ou qualquer outra criptomoeda, na verdade, que se propõe a ser um projeto descentralizado, você não pode ter um banco de dados nessa plataforma. Qual que é a saída, então? É você ter esse mesmo banco de dados replicado em vários lugares, né? Isso pode parecer um desperdício de recurso, porque afinal, ao invés de ter um banco de dados agora, você tem o Bitcoin é isso, tá? Cada nodo do Bitcoin é, na verdade, um banco de dados de transações do Bitcoin. Então, o Bitcoin tem cerca de 10 mil nodos, e um nodo espelha o outro. Um nodo é a cópia do outro, esse blockchain. Então, no final das contas, pode parecer um absurdo, né? Você ter essa replicação de informações em tantos lugares. Mas, na verdade, é isso que é a beleza da coisa. Por quê? Porque isso garante que nenhum dos nodos individualmente controla o sistema. Se eu entrar no meu nodo aqui, eu tenho um nodo nessa máquina aqui, se eu entrar no meu nodo e alterar a quantidade de bitcoins que eu possuo, em tese, né, tá tudo na minha máquina, eu consigo fazer isso. Vai adiantar alguma coisa? Não, não vai adiantar nada, porque os outros nodos, quando entrarem em contato com o meu, vão pegar a minha informação vai estar com um hash diferente, porque eu mudei as informações em relação ao deles, e eles vão ignorar simplesmente o meu nodo, né? Esse é o protocolo do Bitcoin, se não está batendo o hash do último bloco, aquele nodo é simplesmente ignorado, ele não é alimentado na rede mais. Então, você não consegue mudar, né? Essa é a beleza. O Bitcoin é um banco de dados, é um banco de dados só de escrita, em que cada transação que é realizada no Bitcoin é registrado nesse banco de dados, isso não pode ser alterado, e isso é registrado em mais de 10 mil nodos que tem aí no mundo todo, né? 10 mil nodos já é um tempo já que tem isso, hoje em dia tem muito mais, mas fica registrado nesses 10 mil nodos, e se um mudar, se alguém mudar em um, isso gera um problema. Em tese, você pode até fazer um ataque de 51%. Se você conseguir alterar as coisas em 51% dos nodos, em tese você consegue, mas já parou para pensar? É impossível isso hoje, né? Hoje em dia não tem como você fazer isso, é muita gente usando o Bitcoin para você conseguir competir com esse pessoal. Enfim, essa é a ideia do Bitcoin. Aí você pensa, poxa, por que isso ajudaria um governo? Porque o governo é o contrário, o governo é uma entidade centralizadora. É por essência a unidade centralizadora, é uma estrutura única num país, né? Então, por exemplo, coisas como registro de identidade, está tudo lá no governo, o governo que cuida disso, tem um grande banco de dados lá, que tem o número do CPF de todo mundo, o número de identidade de todo mundo, né? É super centralizado o governo. Como que o blockchain pode ajudar esse tipo de coisa? Que diferença faria isso, né? Então, eu sempre fui muito crítico disso, porque eu sempre falei, poxa, o governo, como é uma entidade centralizada,
é melhor usar um banco de dados normal. Você não tem a duplicidade que o Bitcoin, que o blockchain traz. Então, o blockchain ele replica essa informação em vários lugares para impedir ser alterada. Você não tem a perda de performance, né? O Bitcoin ele faz uma transação a cada 10 minutos. Na verdade, é mais do que isso, mas é um bloco de transações a cada 10 minutos, né? Você pode ser mais rápido. Se você tem um banco de dados centralizado, não tem porquê. Você pode ter milhões de transações por segundo. Você pode ver, por exemplo, as transações de cartões de crédito são rapidíssimas, muito mais rápidas que as transações do blockchain no Bitcoin. É verdade que o Bitcoin possui aplicativos de segunda camada, como o Lightning, que também faz um papel muito similar do cartão de crédito. Você faz a compra na hora ali, transfere dinheiro na hora, né? Mas o Lightning é um protocolo acima do Bitcoin e justamente ele usa bancos de dados centralizados. Eles têm o gestor de cada rede Lightning, né, de cada ponto Lightning. Por isso que é tão rápido, né? Então fica essa dúvida, o que seria útil um governo usar blockchain, né? E daí esse pessoal aqui fez uma pesquisa, né, justamente o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, com vários outros pesquisadores aqui, justamente das aplicações de blockchain em atividades governamentais. E mostraram que isso tem uma vantagem no final das contas, né? Fizeram aqui um monte de... quebraram as aplicações conforme o tipo de aplicação, os serviços gerados e coisa e tal, e descobriram que a adoção do blockchain trazia uma série de melhorias para esses processos. Eles avaliaram um total de 142 aplicações, está aqui o número, 167 casos de projetos voltados para a tecnologia no setor público a partir desse Observatório de Serviços de Setor Público Inovadores, né? Então, um monte de gente usando o blockchain para atender o setor público e isso se mostrou positivo. Aí vamos ver aqui, por que é positivo isso, né? Então, olha só o que eles consideraram aqui em termos de performance operacional. O que tinha de positivo nisso daí? Um controle melhor sobre as ações do governo e políticas. Por que isso? Porque você tira a decisão do burocrata, da pessoa do governo. Quando você tem um banco de dados dentro do governo, qualquer coisa para alterar esse banco de dados tem que passar pelo burocrata, tem que passar pela pessoa que está gerenciando essa coisa. Se é um blockchain, se é distribuído por definição, você consegue enxergar, né? O blockchain do Bitcoin, você sabe qualquer transação, de onde é que foi qualquer coisa para qualquer coisa, você tem um controle muito maior, né? Redução de custos. Isso daqui eu achei questionável, porque por que redução de custos? Não me parece ser redução de custos. Você tem um overhead muito maior para armazenar essas informações, né? Aumento da qualidade dos processos e sistemas. O blockchain ele não permite erros, né? Se você errar, você não tem como voltar atrás. É um banco de dados que não permite alteração. Você pode escrever, pode ler o que está escrito lá, pode escrever, incluir novas informações, mas você não pode alterar uma informação no passado. Então isso naturalmente força as equipes a serem mais cuidadosas, né? Em performance administrativa, eles colocam aqui, ó, que existe um resultado mais responsivo, eficiente, uma redução no custo desses serviços públicos. A própria a operação do governo apresenta mais responsividade e a gestão de recursos públicos é maior, gera uma melhor colaboração, reduz o risco de corrupção e abuso da lei por servidores públicos. É aquilo que eu falo para vocês. A blockchain ela é puramente matemática, ela está na frente do processo, né? Nos bancos de dados centralizados você tem um servidor público, você tem ali uma entidade na frente do que controla esse banco de dados, e essa entidade pode ser corrompida, né? Não estou dizendo que todo funcionário público seja corrompido, mas pode ser corrompido, né? Enfim, e gera maior equidade, mais honestidade e mais igualdade nesse acesso. Por quê? Porque o servidor público, quando vai atender alguém que é amigo dele, ou quando vai atender alguém que é do mesmo partido político que ele, enfim, acaba tendo uma vantagem aí, né? Quando, porém, é alguém que ele não gosta por algum motivo, ou tem uma rixa e coisa e tal, você pode ter problemas no acesso a isso daí. O blockchain não tem isso, o blockchain é matemático, o blockchain é direto, você não tem como alterar esse comportamento independente da opinião pública, independente de ser alguém que você gosta ou não goste. Então o pessoal coloca isso realmente como um grande conjunto de benefícios aqui
para aplicativos públicos, e eles fazem mais um monte de avaliações aqui, chegam à conclusão de que, de fato, no final das contas, o uso de blockchain é uma coisa interessante para o governo, porque melhora a qualidade do serviço prestado para o consumidor final, né, para o cidadão, para a pessoa que usa o serviço do Estado. Eu só ia fazer um comentário aqui. Vocês sabem, eu sou libertário. Eu acredito que o Estado vai desaparecer. Está tendendo a desaparecer, né? Cada vez é menos necessário o Estado. E a observação que eu faço aqui é exatamente essa. O fato do blockchain fazer o trabalho melhor do que uma repartição pública, do que o governo, digamos, tradicional, mostra exatamente o meu ponto, né? A cada dia que passa, a tecnologia dá mais elementos que você pode prescindir de um controle centralizado. O Estado é essencialmente um controle centralizado. Você tem hoje tecnologias que substituem isso, que você garante a coesão social, garante o acordo social, em cima de um processo que não tem um controlador central. Então, repara como é que não deixa de ser isso, né? O Estado sendo substituído pela tecnologia. Não estou dizendo que empregos públicos, empregados públicos serão demitidos por conta disso, não é assim. Mas começa a ficar cada vez mais evidente isso. Você pega órgãos como, por exemplo, o Detran, que controla o trânsito, né, em cada estado brasileiro e coisa e tal. O Detran é um grande banco de dados. Tem lá o banco de dados de placa de carro, banco de dados de carteira de habilitação, de pontos na sua carteira e coisa e tal. Tudo isso podia ser substituído por um blockchain com um aplicativo que rode isso daí. O Detran, essa parte de armazenamento de dados, principalmente, poderia ter exatamente 0 pessoas, né? Mais do que isso, como esse estudo mostra que para a população é melhor ter 0 pessoas do que ter os funcionários do Detran para atuar num banco de dados centralizado e coisa e tal, você tem uma série de vantagens aqui de redução de problemas, redução de corrupção, redução de coisas, quando você tem isso tudo meramente automatizado, né? Eu não acho que o Estado vai acabar de forma total, 100%, não vai ter nada. Mas a minha visão é que à medida que o tempo for passando, o Estado vai se tornar cada vez menor. Já está menor em importância. A tendência é ele se tornar menor também em termos de tamanho no final das contas, né? Mas vamos ver. Essa pesquisa aqui é interessante por isso. Ela mostra exatamente isso, né? O blockchain pode substituir uma empresa pública, pode substituir um sistema público, retirando muita coisa, muito peso disso daí e melhorando o serviço prestado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.